Boa tarde, meus irmãos. Dando início a mais uma reflexão de nossas tardes do Grupo Célia Lúcius, um trabalho que funciona na Escola de Jesus Cristo todo de terça a quinta-feira, das 16 às 17 horas, mas com uma preleção de 16 às 16h30 e logo depois com o passe. Com preparação dos nossos estudos, na nossa meditação dessa tarde, nós vamos ler uma mensagem que foi distribuída em junho de 1974 para aqueles que acessam o grupo da Escola de Jesus Cristo Espiritual, virtual, né, sabem da importância que esse Espírito tem para a nossa escola, para a Escola de Jesus Cristo. Ou como dizia minha mãe, aliás, como diz a minha mãe, a nossa amada Escola de Jesus Cristo. Então, Célia Lúcius é um espírito muito querido, tanto que um dos nossos trabalhos, esse da tarde, leva o seu nome, né, em sua homenagem, e pedimos que nessa tarde em especial ela nos inspire, nos abençoe, para que a meditação seja positiva para todos nós. E eu vou ler essa mensagem que foi distribuída na Escola de Jesus Cristo em 1974. Chama-se Palavras de Célia Lúcius. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que veio arrancar o mundo do erro e do pecado. Jesus é a única esperança dos desamparados e tristes da terra. Portanto, de acordo com as suas doces promessas, hão de receber as bem-aventuranças do céu todos os desventurados do mundo, entre as bênçãos da simplicidade, da paz, na piedade e na prática do bem. A felicidade não pode estar onde a colocamos, com a nossa cegueira terrestre, mas no compreendermos a vontade divina, que saberá localizar a aventura para nós como e quando oportuna. Estendei vosso braço às filhas dos pais anônimos ou dos lares desprotegidos da fortuna. Abracemo-nos com os miseráveis, repartamos nosso pão para mitigar a fome alheia. Trabalhemos pelos pobres e pelos desgraçados, pois a caridade material, tão fácil de ser praticada, nos levará ao conhecimento da caridade moral, que nos transformará em verdadeiros discípulos do Cordeiro. Toda vez que nos desprendemos dos bens desse mundo, adquirimos tesouros do alto, inacessíveis ao egoísmo e à ambição que devora as energias terrestres. Convertei o supérfluo de vossas possibilidades financeiras em pão para os desgraçados. Vesti-os nus, protegei os orfãozinhos. Todo bem que fizermos ao desamparado constitui moeda de luz que o Senhor da Seara entesoura para a nossa alma. Os que praticam o bem são colaboradores de Deus no infinito caminho da vida. Célia Lúcius, vamos orar. Jesus, nosso Mestre amado, Senhor, abençoa a nossa meditação dessa tarde, para que possamos alcançar o verdadeiro objetivo, a verdadeira finalidade das explicações, das orientações de Emmanuel para com um dos versículos de Jesus. Ampara-nos, Senhor, inspira o nosso coração, inspira a nossa mente, inspira, Senhor, a nossa palavra, para que possamos, para cada uma delas, levarmos e trazermos e guardarmos, Senhor, em nossos corações e que possamos distribuí-las, praticá-las dentro do nosso coração e fora dele, Senhor. Faze-nos instrumento de vossa paz, que assim seja. Por que a leitura, antes de iniciarmos o estudo dessa tarde, por que a leitura e ter falado de Célia Lúcius? Nós estamos no mês de Célia Lúcius, no mês em que reverenciamos em especial a sua presença, os seus ensinamentos, o seu exemplo. Eu oriento, indico para quem ainda não leu e para quem leu, a releitura do livro 50 anos depois.
É um romance de Emanuel que trata da vida, que reporta a vida para nós de um ser belíssimo, magnífico, com humildade e, acima de tudo, com muito amor no seu coração e que soube distribuir esse amor para com todos aqueles que conviveram com ela, no lar e fora do seu lar. Porque a família de Célia era muito maior do que a família consanguínea. Por isso, a reverência em especial na leitura, né, com preparação da nossa reflexão nessa tarde, em algumas palavras de Célia Lúcius e que podemos encontrar, né, no romance, no livro de Emanuel, que é um romance denominado 50 anos depois. Ele é inesquecível para quem lê a primeira vez, indescritível em todos os momentos, né? em todos os capítulos. Mas vamos hoje ao nosso estudo dessa tarde, que se chama Opiniões, está no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, né? Editado pelo Espírito de Emanuel. É o capítulo 80. E Emanuel começa fazendo sua reflexão, seu estudo, em uma passagem do Evangelho, especificamente de Lucas, capítulo 6, versículo 26, que é: ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Jesus. Esta passagem, antes de começarmos a fazer a leitura da reflexão de Emanuel, essa passagem está está ligada logo depois, está no Sermão do Monte, né, que é tratado por Lucas e por Mateus também, né, e que é uma das passagens mais lindas e que o Sermão da Montanha é o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Evangelho se apresenta a partir do estudo de alguns pontos, mas especificamente ele é marcado pelo Sermão da Montanha, pelas bem-aventuranças, e nesse momento no Sermão da Montanha, Jesus nos traz, né, as palavras das bem-aventuranças e logo depois faz uma continuação, uma preleção, né, uma reflexão para todos nós. E esse capítulo, perdão, esse versículo está dentro das reflexões. Ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais, seus falsos profetas. E Emanuel começa a fazer a reflexão assim. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Emmanuel começa dizendo que muitos de nós, quando temos uma dúvida, hoje inclusive conversando ao telefone com Ana Maria, né? E eu disse para ela assim, falei ontem com ela, Ana, depois você lê a mensagem de reflexão de amanhã, porque ela é uma mensagem perigosa. Aí ela foi e leu e hoje me ligou para dizer um ponto que ela tinha entendido. Ela diz assim, e que é o que começa Emanuel na sua reflexão. Muitos de nós, muitas vezes, têm dúvida e a gente sempre procura alguém que a gente confia, que a gente reconhece como aquele que vai nos apoiar, nos orientar, para nos ajudar, para nos dar uma orientação, um conselho. E ela lembrou-se de uma pessoa como um exemplo de alguém que particularmente a gente procurava e que eu particularmente sempre reportei, que foi Dona Ruth Maria, e a gente começou a refletir sobre isso. As palavras de Dona Ruth, as palavras de seu Clóvis, as palavras de seu Rubinho, muito foi procurado durante as tardes desse trabalho do Grupo Célia Lúcius, tinha uma salinha especial para ele, e que de forma tão carinhosa ouvia e abraçava, com muito amor, todas as palavras daqueles que o procuravam com dor, com tristeza, com angústia em seus corações. Seu Rubinho é, eu acho que, um dos grandes exemplos daquele que foi sobre ouvir e sobre orientar. Era uma dessas pessoas que a gente procura, sempre procurou quando tinha alguma questão que nos afligia. Mas Emanuel começa aqui dizendo que é importante, é evidente que a gente procura as pessoas para nos apoiar, mas que é muito importante que a gente não despreze a opinião da própria consciência. O que
pensamos nesse momento, né? E ele diz assim: porquanto a voz de Deus comumente nos esclarecerá nesse santuário divino. Então ele começa dizendo que nós precisamos normalmente procurar o outro, mas que devemos também voltar para dentro de nós e que tenhamos a certeza que nesse momento Deus estará nos inspirando para que nós possamos descobrir o caminho, encontrar as respostas para as nossas dúvidas. Mas ele continua, né, na análise do capítulo, ele fala assim: rematada a loucura é propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. Emmanuel, então, nos faz pensar que é uma loucura, seria permanecer numa loucura, conectado a uma loucura, imaginarmos que, para tudo que formos fazer, teremos o aceite, né, a concordância ou a aprovação geral para um esforço que, por consequência, nós façamos. E ele diz assim: quando Jesus, a sublime exortação dessa passagem de Lucas, agiu com absoluto conhecimento das criaturas. Jesus sabia o que estava falando e sabia para quem estava falando, para nós. Sabia o mestre que num plano de contrastes chocantes, como o da Terra, não será possível agradar a todos. Portanto, se toda vez que procuramos alguém ele concorde com a gente, precisamos parar para pensar, precisamos parar para refletir. Porque, como disse aqui Jesus e Lucas nos traz, quando todos os homens de vós disserem sim, porque assim faziam os seus pais aos falsos profetas. Então, se todo mundo concordar com aquilo que a gente pensa, temos que parar e pensar, né, sobre o que estamos fazendo. Porque Jesus nos coloca, seria loucura, Emmanuel nos coloca aqui, nessa reflexão, que seria loucura pensarmos que todos estarão concordando com aquilo que a gente está fazendo. Ele diz: o homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O homem da verdade, fiquei eu refletindo sobre essa questão. O homem da verdade. E aí, relendo o livro 50 anos, tem uma passagem, uma parte lá em que Nestório fala, numa das suas pregações, ele diz que o homem é uma partícula divina da coletividade. E aí eu fiquei imaginando que o homem da verdade é aquele pedacinho da presença de Deus na sociedade. Então, nós, se queremos ser homens da verdade, precisamos primeiro, em nossa consciência, compreendermos que diante de Deus, diante do Cristo, somos uma partícula, uma coisinha bem pequena dentro, né, no infinito dessa sociedade, da coletividade. E que, portanto, quem nos apoiar, ou aquele que terá o apoio, será do prudente, né, e não do imprudente. Se sou uma pessoa imprudente, que ainda não me tornei um indivíduo da verdade, que ainda não me reconheci e não entendi, não interiorizei que somos uma partícula divina na coletividade, esse homem poderá se deixar enganar. Por isso eu disse para a Ana, quando eu falei para ela que essa mensagem era uma mensagem perigosa, porque corremos um perigo muito grande. Logo com o início da explicação de Emmanuel, quando ele diz, sem dúvida, nós buscamos outras pessoas para nos orientar. Precisamos de outras pessoas para nos apoiar, para nos indicar, para nos ajudar a tomar decisões. Mas ele começa dizendo que primeiro temos que nos voltar para nós mesmos, voltar para a nossa consciência, e que lá tenhamos a certeza que seremos apoiados, abençoados, fortalecidos por Deus. Ao fazermos isso, temos que ter clareza
como na história colocou, que somos uma partícula divina. Não somos tão grandes, somos uma partícula divina. E isso é muito importante. Reconhecermos que somos uma partícula divina já é uma grande conquista para todos nós. Mas é perigoso que deixemos que o orgulho tome conta de nós quando nós nos voltarmos para a nossa consciência. Essa eu acho que é uma grande reflexão que eu tirei para mim ao ler essa mensagem, né? E ao fazer a reflexão sobre essa mensagem. Que é evidente que tenhamos que voltar para dentro de nós. É claro que nós todos somos amparados por Deus, né? Como disse aqui Emmanuel, a voz de Deus comumente nos esclarecerá, né, nesse santuário divino, diante de um esforço, diante de uma tentativa de caminharmos um pouco mais, de andarmos um pouco mais em busca de sermos um homem da verdade, um indivíduo, um ser da verdade, um ser humano melhor. Mas é perigoso esse caminho se nós acharmos que somos, em algum momento, donos da verdade. A verdade não nos pertence, porque somos uma partícula divina da sociedade divina, da coletividade divina. Emmanuel continua dizendo, ainda com reflexão sobre o tempo todo as pessoas concordarem com a gente, disserem sim a algumas questões que queremos decidir ou que pensamos. Ele diz que o mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu o impiedoso ataque dos convencionalistas. Então, olha mais o perigo aqui, porque Emmanuel vai fazer com que nós reflitamos sobre todos aqueles que concordam com a gente, dizendo que Jesus não teve a concordância de todos. Jesus não foi encarado e percebido e compreendido, amado como o nosso mestre. O mestre como consolador, como salvador. Ele diz, para Maria de Magdala, ele era o salvador. Mas para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. Então, é perigoso irmos para a nossa consciência se imaginarmos que podemos tudo. É perigoso se a gente entenda que todas as concordâncias são concordâncias positivas. Ou seja, é preciso orar e vigiar a cada momento, a cada instante. Porque Jesus não teve a concordância de todos. E é evidente que não somos Jesus. Portanto, se todos concordam, é muito, muito mais perigoso. Né? E ele diz, ai de vós. Depois das bem-aventuranças, ele alerta a humanidade para ai de vós, se todos concordarem e disserem sim aos nossos pensamentos e ações. Porque Jesus, o mestre dos mestres, o consolador, o salvador, não teve esta concordância. O tempo, diz Emmanuel, foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras? Cumpre o teu dever e caminha. Aí, novamente, eu fui buscar em Nestório, no livro 50 anos depois, um momento em que, não comparando, é evidente, mas em que Célia Lúcius estava angustiada, era uma noite, sozinha, e o avô dela apareceu para ela em espírito e começou a acalmar o coração de Célia para o caminho que ela tinha escolhido para ela. Um caminho difícil, um caminho árduo, que só um anjo poderia percorrer e ser protegida em todos os instantes. E mesmo esse anjo se sentiu sozinha em determinado momento. E o plano espiritual, Deus em sua infinita bondade, como diz aqui Emmanuel, né, a voz de Deus
né, esclareceu e mandou a ela o avô, o Neio Lúcius, que disse assim: mantém a tua consciência sempre pura, e se algum dia a dúvida perturbar teu coração, pergunta a ti mesmo: o que faria o mestre em teu lugar, em idênticas circunstâncias? Assim, aprenderá a proceder com firmeza, iluminando as tuas resoluções com a luz do Evangelho. Continua com a mesma oração e vigilância de sempre, pois Jesus não te abandonará no mar praceloso da vida, no mar tormentoso, tempestuoso de sua vida. Essa é uma das passagens muito lindas, entre tantas passagens lindas que o livro 50 anos traz para aquele que lê. Por isso, retorno a dizer, quem já leu, cabe ler, e o mês de junho é uma data muito especial para fazer a releitura desse livro, 50 anos. E quem não leu, aproveite a oportunidade e adquire esse livro, busque, pegue emprestado com um amigo que tenha, e não deixe de ler de novo, principalmente no mês de junho, que é um mês de Célia Lúcius. Principalmente nesse mês, não deixe de ler esse livro 50 anos depois, que é psicografado por Chico e ditado pelo Espírito do nosso grande Emmanuel, que é quem está servindo de novo hoje como um amparo para as nossas reflexões. Então aqui, Nestório diz para Célia, um anjo, que se ela tivesse a consciência tranquila, né? E se tivesse dúvida, se alguma coisa viesse a perturbar, se o caminho que ela tinha escolhido para viver era ou não o correto, ela diz, pergunta a ti mesmo, o que faria Jesus em teu lugar? Então, quando Emmanuel coloca aqui que não devemos desprezar a nossa consciência, não devemos. Mas, ao voltarmos para a nossa consciência, devemos perguntar, o que faria Jesus em nosso lugar? E ele diz, cumpre na mensagem, cumpre o teu dever e caminha. As opiniões são importantes, mas devemos cumprir o nosso dever e ir à frente, ir adiante. Se temos a clareza, a consciência de que não estamos sozinhos, se perguntarmos, como disse Nestório, como indicou Nestório para Célia Lúcius, na sua análise de consciência, o que faria Jesus, não nos deixemos perturbar. Continuemos. Como diz Santa Teresa d'Ávila, nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada te falta, só Deus basta. Ou se voltarmos para João, ele tem uma passagem no Evangelho que diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, de João, né? De Jesus, e encontramos em João. E Emmanuel, continuando, já terminando a nossa reflexão dessa tarde, ele diz, examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda de que não é possível conciliar o dever com a leviandade, nem a verdade com a mentira. Olha que coisa importantíssima e que alerta Emmanuel termina a mensagem dele, intitulada Opiniões, e que busca uma passagem do Evangelho, que é uma passagem de alerta. Ele diz, ai de vós, Lucas, ai de vós, quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. E ele começa dizendo que muitos de nós buscam opinião, que devemos voltar à nossa consciência, não devemos desprezar a nossa consciência, que estejamos certos que lá existe a voz de Deus a nos inspirar e a proteger. Ele diz que devemos estar atentos para todos aqueles que dizem sim ao que nós pensamos, ou que nós falamos, ou que fazemos. Porque nem Jesus, o Mestre, o Salvador, o nosso Consolador, conseguiu, a gente usa muito essa frase,
né? Nem Jesus conseguiu agradar todos, quanto mais eu. É perigoso isso, porque nós não podemos nos comparar a Jesus. Por isso, voltarmos à nossa consciência e perguntarmos o que Jesus faria no nosso lugar é importante, porque não somos o Cristo. Irmos para dentro de nós, nos voltarmos para a nossa consciência, tendo a certeza que somos abençoados por Deus, diante de uma tarefa, diante de um desafio, diante do nosso serviço cristão, é muito importante, né? E pensar que Jesus, para alguns, foi o Salvador, e para outros, como deu o exemplo aqui, Emmanuel na sua mensagem, para Caifás, ele era um revolucionário perigoso. É importante que a gente esteja atento, tanto para aqueles que nos dizem amém, dizem sim a todas as nossas questões. É preciso que a gente esteja atento à nossa consciência, ao que devemos fazer nas nossas vidas e dos nossos atos, que caminho estamos seguindo, em busca de sermos a verdade, o encontro, perdão, em busca da verdade e da vida eterna. Então ele diz, cumpre o teu dever e caminha. E mesmo aquele que diz sim, e que a gente sabe que esse sim é falso, é um falso profeta, é um falso que diz a verdade, que precisamos ouvir, não, mas que em alguns momentos até nos agrada ouvir, que sirva de advertência para nós, esse sim, 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 que sigamos a pensar sobre essas questões, a refletir, e ele diz, não é possível conciliar dever com leviandade, mentira com verdade. Esse é um alerta que Emmanuel faz no finalzinho do seu capítulo. Ai de vós que ouve sim, 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 e que entende que isso é o melhor, a concordância para o que nós pensamos e sentimos e agimos é o melhor. Cuidado, ele nos alerta para o cuidado, nos diz para ir para a consciência, nos diz para caminhar com o nosso dever, para seguir o nosso dever. E eu termino a reflexão com uma reflexão que Emmanuel nos trouxe, de novo buscando o livro, 50 anos depois, que está lá na página 88 do meu livro, né? Que diz assim, nesse cumpra o teu dever e caminha. Coloca a fé acima de tudo, rogando Jesus lhe concedesse a inspiração devida para o aclaramento de todos os problemas. Voltando para as nossas consciências, tendo que agir, tendo que seguir, vamos cumprir com o nosso dever, vamos caminhar com embates, com problemas, com dúvidas, com angústias, mas vamos cumprir o nosso dever. Mas com a certeza que precisamos colocar a fé acima de tudo e rogar a Deus, rogar a Jesus, rogar a Maria, a nossa Mãe Santíssima, que conceda a todos nós a inspiração devida para que possamos encontrar a luz para os nossos problemas, a certeza para as nossas incertezas, a paz para as nossas angústias. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos inspire. E hoje, em especial, pedimos que Célia Lúcius abençoe a esse trabalho de toda a tarde, que durante esse período do isolamento social, forçosamente isolados em nossos lares, porque devemos ficar em casa, né, que ela possa inspirar a esse trabalho que foi criado por seu Rubinho, né, e que já tem um bom tempo, acho que, se eu não estou equivocado, um pouco mais de 20 anos que existe esse trabalho espiritual na Escola Jesus Cristo, que ela possa continuar a inspirar as nossas meditações, abençoar o nosso caminho, agora, hoje e sempre. Vamos orar. Jesus, nosso Mestre amado, Senhor e dono de nossos corações, imploramos, Senhor, pela sua bondade,
pelos seus ensinamentos, pelos seus exemplos, para que eles continuem, Senhor, a ser o nosso guia. Que na nossa caminhada nós não nos percamos, que possamos cumprir o nosso dever, rogando a Deus, nosso Pai, a Maria, nossa Mãe Santíssima, que eles nos inspirem, que Ele nos guie, para que possamos, a partir desta luz, que possamos caminhar com os pés mais firmes e seguros, com nosso coração, com a nossa mente, com a certeza de que somos uma partícula, Senhor, um pequeno pedaço divino na coletividade. E que a partir desta certeza de que não estamos sozinhos, de que Deus, nosso Pai, que o Senhor, nosso Mestre, que Maria, nossa Mãe Santíssima, estão a nos inspirar, a nos proteger, a nos guiar, Senhor. Despede-nos, ajuda-nos hoje e sempre. Apoia-nos, Senhor, para que possamos seguir e cumprir o nosso dever e caminharmos com a luz divina, aclarar os nossos corações. Que assim seja.